Boa noite Meire, boa noite demais, colegas, amigas. Meu nome é Rafael. Para quem não se lembra, eu tive a oportunidade de estar com vocês há aproximadamente 2 anos, né? Já passa bem rápido o tempo. E numa noite, acho que de uma quarta-feira, né? A Meire me convidou para estar com vocês e partilhar um pouquinho sobre a espiritualidade franciscana. E foi uma noite muito agradável, né, de um diálogo muito bom, onde nós pudemos nos conhecer e também partilhar um pouco da espiritualidade e, portanto, crescer também na nossa caminhada humana e espiritual. Foi uma ocasião muito rica, como eu disse, né? E a Meire então pediu para que se eu tivesse a disponibilidade para dar uma palavrinha, né, para vocês aí do grupo, e trazer um pouco de espiritualidade nesse momento também que nós estamos vivendo de pandemia. Desculpa um pouco o amadorismo do vídeo, né? Tá gravando aqui em casa e é só uma forma mesmo da gente conseguir estar um pouquinho junto, né? Uma forma de vocês verem esse vídeo e a gente conversar um pouquinho. A Mary falou que o tema era livre. Eu fiz a opção de falar um pouco sobre o tema da felicidade. Tentar dar uma ótica cristã e franciscana para esse tema. No último dia 20, foi celebrado o Dia Mundial da Felicidade, né, há 2 sábados atrás. Não sei bem quando vocês vão assistir esse vídeo, mas há 2 sábados atrás é o dia que a ONU declara como o Dia da Felicidade. E são muitos desafios que a gente tem, né, nas nossas vidas, né, e que às vezes nos dificultam nesse caminho em busca da felicidade. Muitas ocasiões a gente nem sabe ao certo o que nos faz feliz, enfim, né? É uma busca ainda, em alguns momentos algumas coisas nos fazem felizes e aquelas mesmas coisas depois não nos fazem tão felizes. Então, isso tudo é uma questão que a gente tem que trabalhar espiritualmente para ter uma clareza maior em nossas vidas. Eu separei para a gente iniciar esse momento de espiritualidade um salmo, né, o Salmo 33, 34, né, a palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos passos e luz para o nosso caminho. Né? Então a gente tem um trecho desse salmo que diz assim: qual o homem que deseja a vida e quer a longevidade para ver a felicidade? Preserva tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal e pratica o bem. Procura a paz e segue-a. Javé tem os olhos sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. A face de Javé está contra os malfeitores para da terra apagar a sua memória. Eles gritam, Javé escuta e os liberta de todas as suas angústias. Javé está perto dos corações contritos. Ele salva os espíritos abatidos. Os males do justo são muitos, mas de todos eles Javé os liberta. Javé guarda os seus ossos todos, e nenhum deles será quebrado. O mal causa a morte do ímpio. Os que odeiam o justo serão os castigados. Javé resgata a vida dos seus servos. Os que nele se abrigam jamais serão castigados. Então, na própria palavra de Deus, a gente encontra a felicidade como um bem a ser buscado. Né? Que homem não procura todos os dias a felicidade, diz o salmista. Agora, o que para nós é felicidade? Esse é um conceito muito importante para nós cristãos, nós temos isso em mente. O que nos deixa feliz? Né? Jesus nos evangelhos ele tem uma passagem muito forte, que é a passagem do Sermão das Bem-aventuranças. E ele fala, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então a gente vê na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, um caminho que nos conduz a uma vida feliz, uma vida em que podemos, por meio do exercício da caridade com o próximo, da mansidão, da pobreza de espírito, alcançarmos a felicidade. Jesus nos faz promessas concretas para a nossa vida. Cabe a cada um de nós, à medida do que temos ao nosso redor, buscar concretizar esse projeto de Deus em nossa vida. E como eu disse no começo, em alguns aspectos, às vezes algo que nos faz feliz hoje não é algo que nos faz feliz amanhã. E em muitas vezes nós nos culpamos ou nós nos cobramos por coisas que extrapolam a nossa competência, a nossa possibilidade de mudança. Então, aqui nesse momento, eu acredito que até então não tenha trazido nenhuma novidade ou algo muito diferente para vocês, simplesmente se tem um salmo do Antigo Testamento, uma passagem bíblica muito conhecida de Jesus nas bem-aventuranças. Mas aqui eu trago talvez uma novidade, que é uma passagem da vida de São Francisco de Assis, onde ele vira para o seu melhor amigo, chama-se Frei Leão, e ele relata para Frei Leão o que ele consideraria ser a perfeita alegria. Aqui eu não vou entrar nas minúcias da diferença entre alegria e felicidade, mas, enfim, Francisco de Assis fala em perfeita alegria, e com certeza essa alegria que ele menciona no texto que ele trata com Frei Leão traria a felicidade, essa mesma felicidade ensinada por Jesus nos Evangelhos e proclamada pelo salmista. E então Frei Francisco vira para Frei Leão e diz: Frei Leão, você quer saber o que é a perfeita alegria? Então anota. E aí Frei Leão diz: Francisco, eu estou pronto, pode falar que eu vou anotar. E aí São Francisco começa. Ele fala assim: Frei Leão, se todos os mestres em teologia, que são de Paris e das grandes capitais europeias, resolverem entrar para a ordem franciscana, isso não é a perfeita alegria. Ele vira e fala: se todos os bispos do mundo, todos os arcebispos, o Papa, todos os reis quiserem entrar para a ordem franciscana, isso não é a perfeita alegria. E Frei Leão continua anotando. E aí ele fala assim: Frei Leão, se todos os meus freis, todos os meus irmãos franciscanos forem para o Oriente Médio, forem entre os muçulmanos e converter todos esses muçulmanos à fé católica, e eu souber disso, ainda assim isso não é a perfeita alegria. E ele continua: se eu soubesse falar todas as línguas, dominasse todas as ciências, se eu pudesse expulsar os demônios, curar os leprosos, curar todos os doentes, mesmo assim isso não seria a perfeita alegria. E aí Frei Leão começa a ficar, meio, poxa, mas ele está falando quase tudo, e não chega no que é a perfeita alegria. E aí Frei Francisco fala: então toma nota, Frei Leão, porque agora eu vou dizer o que é a perfeita alegria. Se um dia eu tiver com muita fome, com muito frio, com muita sede, cansado da viagem, regressando de uma missão, e chegar no convento, e eu bater no convento, o irmão que vem à porta não me reconhece pelo meu estado maltrapilho, e ele fala: não, aqui a gente não tem espaço para você, pode ir embora, você não faz diferença entre nós. E aí eu com fome, com frio, insisto, bato de novo e peço clemência, e o irmão fica mais revoltado porque é tarde da noite, me bate e me joga, me lança para longe do convento. Se nesse instante eu conservo a paz no meu coração, isso é a perfeita alegria. Então aqui é o momento que eu gostaria de deixar assim como ponto central dessa conversa com vocês, que eu não pretendo me alongar muito, eu já logo vou terminar, porque eu sei que todo mundo tem as atividades, mas assim, o que eu gostaria de deixar como uma mensagem central é: os problemas, nós estamos vivendo uma fase muito delicada, com muitos problemas de saúde, de muitas pessoas próximas de nós, muitos problemas econômicos, que estão surgindo por conta da pandemia,
E são muitos os motivos que poderiam nos fazer perder um pouco desse norte, né, da nossa vida, do que nos faz felizes. E muitos gestos simples, né, que a gente tem no nosso dia a dia são capazes de nos trazer essa felicidade. E às vezes a gente se apega muito em coisas que não estão sob o nosso controle, né? E o foco, na verdade, de tudo isso é o quanto eu consigo conservar minha paz interior diante dessas dificuldades que se apresentam. Ou seja, algo que está sob o meu controle ou que não está sob o meu controle, a forma como eu me porto diante dele. E aí Francisco de Assis deixa esse recado. É o recado da conservação da paz em nosso coração. Independente do que aconteça ao nosso redor, nós não podemos mudar o nosso senso de seguimento de Jesus. E Francisco de Assis é o homem da simplicidade. Então, não só nesse conceito de guardar a paz em nosso coração, mas na valorização das coisas simples. Francisco de Assis, ele via a beleza de Deus no canto dos pássaros, ele via a beleza de Deus nos insetos que se aproximavam, enfim. Ele era alguém que louvava o Senhor pelo nascer do sol e pelo raiar da lua. Então, nesse aspecto, ele nada tinha de bens materiais, ele nada tinha que prendesse ele em determinado lugar, mas ele tinha a maior riqueza que ele poderia ter, a pobreza de espírito. Quando Jesus coloca nas bem-aventuranças, é a única promessa que Jesus faz que está no singular, que está no tempo presente, que está no tempo presente. Todas as outras estão no tempo futuro. Os mansos verão a Deus, os pacíficos possuirão a terra, mas quem é pobre de espírito, deles é o reino dos céus, é nesse instante, é o aqui e o agora. Então a forma como eu me relaciono com as coisas, ela é muito importante para o meu conceito de felicidade. A forma que eu valorizo o que está ao meu redor, as pequenas coisas que eu tenho ao meu redor, um sorriso de um familiar, de uma criança que é da nossa família, um abraço em alguém que é mais velho, o quanto eu consigo transmitir essa felicidade. Então é esse desafio que eu deixo, esse tempo difícil que a gente está vivendo, um tempo de isolamento social, e como eu disse, muitos talvez tenham perdido parentes próximos, né, por conta dessa pandemia, muitos podem ter seus comércios, suas atividades empresariais afetadas, e claro que a gente sabe e lamenta tudo isso, mas nós também sabemos que nós não somos, como Jesus mesmo fala, nós não somos desse mundo, nós estamos nos preparando para um lugar melhor, né, que é diante de Deus, no paraíso. E para isso a gente tem que buscar essa felicidade, não a felicidade que o mundo nos mostra, mas a felicidade que encontra fundamento nas Sagradas Escrituras. E por isso eu convido vocês, sobretudo nessa semana que se inicia a Semana Santa, que é uma semana mais forte da liturgia, uma semana de grande graça de Deus, nós podemos celebrar esses momentos finais da vida de Jesus, que foram também tão ricos em ensinamentos, e que a gente saiba, em cada uma dessas celebrações que nós teremos, nós também saibamos crescer na nossa vida de santidade, buscando transformar não só a nossa vida, mas a vida também de quem está ao nosso redor, tá bom? Essa mensagem que eu gostaria de passar, desculpa ter alongado um pouquinho mais, e espero que vocês estejam bem, né? Eu acabo tendo mais contato com a Meire, mas foi um prazer muito grande a última vez que a gente pôde se ver, e quem sabe quando tudo isso passar de novo, eu tenho a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês, né? E aí leve já minha filha, não sei se vocês se lembram, da última vez que eu fui, minha esposa estava grávida, agora a gente já está com a bebezinha, ela já tem 1 ano e 2 meses, né? A Maria Clara, e aí quem sabe eu levo ela para vocês conhecerem também e a gente partilhar uma noite também de um diálogo, de uma espiritualidade tão boa como foi da outra vez, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, rezem esse salmo, Salmo 33, 34, procurem meditar um pouquinho a passagem das bem-aventuranças, né? Tem em Lucas, tem em Mateus, e a partir disso também fazer como se fosse uma oração final desse momento. Fiquem com Deus, um forte abraço, paz e bem.